Quem é Javier Milei, o possível candidato à presidência argentina que preocupa setores da esquerda, do centro e até da direita do país? Milei é deputado federal da Liberdade Avança, é defensor da total abertura econômica, simpático à dolarização completa da economia e seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro e amigo dos seus filhos. Segundo pesquisas de opinião, é entre eleitores de até 35 anos que Milei tem o maior apoio. Então saímos pelas ruas de Buenos Aires perguntando sobre o político. Bueno, Javier Milei es un político de acá de Argentina, es liberal y me parece que es posible candidato de presidente ahora para fines de 2023. ¿Y te gusta? Sí. Es medio complicado hablar de política acá en Argentina. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina, ¿y cuántos años tenéis? 22. ¿Y qué hacéis? Bueno, estoy estudiando negocios y me dedico medio al área de finanzas y de economía. Gracias. Muchas gracias. Valentina entende que aqueles que estão insatisfeitos com o governo atual e o anterior de Maurício Macri tendem a ser simpáticos, como ela, a Milei. Foi exatamente o que nos disse o analista Gustavo Marangoni. Para ele, Milei atrai principalmente aqueles que estão decepcionados com a política atual e a passada. O que significa o fenômeno Milei? Seria certo que suben as encuestas e por quê? El fenómeno Milei está vinculado a la percepción de una parte de la sociedad, fundamentalmente los jóvenes, los menores de 35 años, en cuanto a que la dirigencia que reúne tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio no viene obteniendo resultados positivos en la administración del país, en lo político, pero fundamentalmente en lo económico, y también de una impugnación del Estado como un actor relevante en la Argentina que, desde la perspectiva de Milei, es un actor ineficiente, costoso, caro, y que contribuye decisivamente a el incremento del fenómeno inflacionario que transita el país. Las encuestas de distinto origen lo dan entre un piso del 17 y un techo del 22%, pero con una fuerte intención de voto en la juventud, como mencionaba antes, donde llega a niveles de 39% de adhesión. Por lo tanto, uno podría afirmar que ancla por cuestiones de mensaje y por cuestiones hasta de estética y de lenguaje con sectores juveniles que de alguna manera han vivido su vida adulta en gobiernos del kirchnerismo o del macrismo. Y entiende entonces que estas experiencias ya no son útiles para seguir conduciendo los destinos de Argentina. Así que el fenómeno o la figura de Milei funciona como una suerte de canalización del voto castigo o del voto bronca. Marangoni contou que Milei tem crescido nas pesquisas de opinião. Ele chega a ter quase 40% entre estes eleitores de até 35 anos. Para ele, é quase um voto castigo contra as políticas que estes jovens, e não tão jovens, conheceram. Uma das bandeiras de Milei é criticar os políticos e os partidos políticos. Nas ruas, encontramos quem não está interessado exatamente pela política y nem por Milei. La verdad, no, te soy sincero, no tengo ni idea. O sea, sí sé quién es, pero no entiendo mucho lo que es política, entonces no sabría decirte algo certero, digamos. Sí, argentino. ¿Y ya sabéis quién va a votar o falta mucho? Y todavía no sé realmente, no sé. Sé que, bueno, se viene pronto ya las elecciones, así que, pero todavía no tengo ni idea. No soy muy de la política, te soy sincero. Así que no es que tengo un bando ni nada especial. Pero bueno, trataremos de votar lo más responsable posible y bien, obviamente. Já este jovem é eleitor do candidato seguidor de Bolsonaro. Como é teu nome?
Andrés Ismael Hernández. ¿Qué haces? Soy operario de producción ¿Y qué te parece Milei? y me parece un buen candidato para postularse a presidente. ¿Por qué te gusta? Y porque me parece que es bastante honesto con respecto a las cosas que dice y soy bastante liberal también, así que... Eles têm uma identidade com este candidato que na última eleição era considerado o outsider, né? Era a terceira via da Argentina, e aos poucos aí foi se alinhando mais escancaradamente a esse setor ultradireitista, né, Márcia? Exatamente. Hoje, nas marchas, eu vi muitos jovens apoiando o kirchnerismo, o peronismo, o kirchnerismo de maneira geral, né, através da La Câmpora. Mas quando a gente sai do circuito kirchnerismo, La Câmpora, existem muitos jovens como esses que a gente pegou por acaso na rua, porque eu fiz o que eu fiz na primeira reportagem que nós fizemos, paro numa esquina e fico chamando as pessoas. Então, ou seja, não é assim, muito aleatório. E a primeira é uma jovem de 22 anos, Valentina, que mostrou simpatia por Milei. E ela é claramente, ou seja, é o que definiu o analista com quem a gente conversou, o Marangoni, são os jovens que não estão interessados, não gostam do governo atual, do Alberto Fernandes, e também não gostaram de Macri. Ou seja, são mais ou menos quase 10 anos, 8, 9 anos, e ela com 22 anos, então ela está vivendo agora uma etapa política mais ativa, né, digamos assim. E ela acha que o Milei é uma boa alternativa. E o outro jovem também representa um setor grande na sociedade entre os jovens que não quer saber de política, e o outro que sim se identifica com Milei. Se a gente conversa aqui com as pessoas da direita, dos partidos de direita ou de esquerda, eles dizem que vêm com preocupação, porque Milei é visto como, segundo eles dizem, disruptivo, porque Milei tem propostas fora do sistema. Ele mesmo diz que ele é contra a casta política. Então, ele é fora do sistema político. Ele, por exemplo, é visto como uma pessoa simpática à questão das armas. Ele nega publicamente, mas um candidato, um aliado dele, filho de um ex-ditador da Argentina, defendeu armas livremente, e ele se irritou essa semana, dizendo que estava sendo mal interpretado. Então, isso foi feito uma leitura, ele não negou, foi feita uma leitura de que ele também não nega seu apoio ao uso de armas. Ele já falou coisas vistas tanto pela direita como pela esquerda como perigosas. Ele disse que não se deve exigir a educação, por exemplo, a educação escolar. Então, é uma pessoa, e ele está crescendo nas pesquisas. Claramente, como disse o analista Marangoni, um cansaço de setores da Argentina, e como você disse, né, Daiane, a economia está jogando um papel aqui, porque com uma inflação de 102% entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, as classes menos favorecidas estão decepcionadas, as classes altas não são simpáticas ao kirchnerismo, e na classe média a gente vê de tudo um pouco, né?